por prosseguindo com o estudo reflexivo das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus, nós começaremos um módulo novo na noite de hoje, o módulo 10, o significado das leis divinas nas relações sociais. Trabalharemos nesse módulo vários relacionamentos sociais, família, as relações interpessoais, de modo geral. Nosso encontro de hoje, nós teremos como tema a vida em sociedade e as leis divinas. É o tema do nosso encontro de hoje. O objetivo é refletir sobre o que representa a vida em sociedade frente às leis divinas. Vamos inicialmente meditar sobre a vida em sociedade frente às leis divinas. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, que vive em sociedade. Como você tem usado as leis divinas nas diversas relações sociais que você tem? Você tem buscado praticar as leis divinas nos seus relacionamentos? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento no processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para as nossas reflexões doutrinárias. Nós vamos começar a nossa reflexão sobre esse tema com a questão 766 de O Livro dos Espíritos. A vida social está em a natureza? Vamos entender primeiramente a resposta. Allan Kardec está perguntando aos benfeitores se a vida em sociedade, as relações sociais, é uma lei divina, faz parte da lei divina, constitui uma das leis da natureza. Vejamos a resposta. Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então vamos refletir o alcance desta resposta. Primeiramente, a confirmação que a vida social está em a natureza. É uma lei divina. Essa questão é a primeira do capítulo sobre a lei de sociedade do Livro dos Espíritos. Depois, os benfeitores dizem que Deus fez o homem para viver em sociedade. E o que mostra que nós somos convidados a viver em sociedade? O que existe em nós que nos convida à vida em sociedade? As faculdades necessárias para a vida em sociedade. Qual é a principal? Eles colocam aqui. A palavra, o dom de falar.
Enquanto que existem animais que vivem em sociedade, né? Por exemplo, tem insetos que vivem em sociedade, como as abelhas, as formigas, né? Os insetos de modo geral, cupins. Existem mamíferos que vivem em sociedade. Os nossos primos mais próximos, como os chimpanzés, os gorilas, também vivem em sociedade. Agora, como a sociedade humana, existe algum outro ser que tem essa capacidade de se comunicar nesse nível, que é o nível da palavra? Não, só o ser humano consegue ter esse nível de interação social a ponto de ser capaz de se comunicar pela palavra. E eles falam também de todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Vamos elencar algumas faculdades, além da palavra. Que mais? Que mais? Que outras faculdades que seriam essas? O pensamento, o sentimento. Por que o sentimento é importante? O pensamento é comunicado pelas palavras. E o sentimento? Então, o ser humano, ele sente a necessidade de viver em sociedade? Para nós é satisfatório viver isolados, sozinhos, isolados no mundo? Desde a época que o ser humano entrou dentro do reino nominal, ele se sente impelido a viver em sociedade, não é verdade? Desde a época das cavernas, os primeiros seres humanos, ainda bastante primitivos, eles viviam em sociedades primitivas. Já existem, por exemplo, formas de comunicação nas cavernas. Que forma que eles se comunicavam nas cavernas? Além das pinturas rupestres, que até hoje tem nas cavernas, que é uma forma de comunicação que se passava de geração em geração. Então nós temos o pensamento, o sentimento, né? O sentimento gregário, né? Há uma vontade de se agregar a outro ser humano. Diferentemente dos animais, porque os animais se agrupam com que objetivo? Basicamente, pela sobrevivência, para a procriação, para que um proteja o outro, mas para a sobrevivência. Isso acontece com o ser humano? Também acontece, mas é apenas para a sobrevivência, como nos animais? Não. Então, os primeiros seres humanos, ainda primitivos, eles se agruparam inicialmente pela sobrevivência, mas o que eles passaram a perceber a partir do agrupamento? O que eles passaram a perceber? Que era bom estar junto, que havia uma proteção não apenas do ponto de vista da sobrevivência da espécie, mas começaram os primeiros ensaios de afeto. No livro mais recente do mentor Honório, ele aborda isso. Eu, espírito imortal, toda a evolução antropológica, antropopsicológica do ser, o desenvolvimento do sentimento, até as manifestações das mortes daquele ser que estava convivendo, de repente morre, não se sabia direito o que tinha acontecido, mas havia todo o sentimento da perda. Então, tudo isso são as faculdades próprias do ser humano vivendo em sociedade. Tudo muito bem planejado pelo Criador para que o ser humano viva em sociedade. Vejamos agora a questão 767. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto?
Vejamos que é uma pergunta exatamente abordando o contrário da anterior. Se a vida em sociedade está na natureza, a pergunta anterior, se é contrário à natureza, à lei da natureza, uma pessoa se isolar do mundo. Não existem pessoas que têm esse movimento de isolamento, né? Os chamados eremitas, aqueles que se isolam em cabanas no meio do mato, né? Ou por motivos religiosos se isolam em conventos, em mosteiros. Existe muito ainda no ser humano uma tendência, às vezes, ao isolamento. A pergunta é: esse isolamento é algo contrário à lei divina? Vamos ver. Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, vejamos que os benfeitores aqui estão falando de algumas leis importantes. Que leis estão implícitas nesta pergunta e nesta resposta? Lei de sociedade, lei de progresso, que mais? Lei de solidariedade, que mais? Tem a própria lei de sociedade, que já foi falado, lei de solidariedade, lei de progresso, lei de... Lei do dever? Lei do dever está implícita, né, no processo. Lei de amor, justiça e caridade também está implícita, porque é a lei que engloba todas as demais. Mas é uma lei mais básica. Lei de conservação. Onde está a lei de conservação, Afro? Por instinto, os homens buscam a sociedade. Então, a lei da sobrevivência ou lei de conservação está aqui porque é uma manifestação instintiva para, de forma gregária, trabalhar-se pela conservação da espécie. Como nós vimos, os animais também têm esse movimento instintivo de se agregar. Só que, diferentemente dos seres humanos, eles não pensam e não sentem. Então, a relação de sociedade nos animais fica restrita às questões instintivas de sobrevivência ligada à lei de conservação. Já no ser humano vai além. Por quê? Por instinto de conservação, desde os primórdios, como nós acabamos de falar, desde a época das cavernas, a vida em sociedade foi buscada para que haja um progresso. Que tipo de progresso? Nós vimos isso no módulo passado do nosso estudo reflexivo. Que tipo de progresso? O progresso intelecto-moral. Lembra que nós vimos, acho que uns 4 ou 5 encontros, toda a evolução do progresso intelecto-moral, que não é apenas material. Nós vimos, inclusive, um módulo, um dos encontros, nós trabalhamos o trabalho como fonte de aprimoramento intelectual do ser, né? De todo um trabalho intelectual, além das questões materiais. Então, é esse progresso que a vida em sociedade promove no ser humano. Continuemos aqui, vamos para a questão 768. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Então, nós vivemos em sociedade apenas por um desejo, um sentimento pessoal, ou existe um fim providencial, que é a própria divindade que nos oferece? E aí, gente, o que seria a resposta? Existe algo providencial para a vida em sociedade? Faz parte dos mecanismos das leis divinas para o progresso da humanidade? Sim, com toda certeza, né? Vamos ver a resposta? O homem tem que progredir,
Insulado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Olha que interessante essa resposta. Então, há uma necessidade nossa de progredir. Vimos isso na questão anterior. O progresso intelecto-moral, inclusive. Quando nós estamos isolados, insulados, isso não vai ser possível. Por quê? Por que não é possível a vida, o progresso, a vida é possível, mas o progresso intelecto-moral isolados? Sim, falta o contato humano e esse contato gera o que para nós? Qual é o grande objetivo providencial da vida em sociedade? Aprender com as diferenças. Isso. A convivência com múltiplas pessoas, com múltiplos conhecimentos, com diferentes níveis de progresso intelecto-moral, faz com que nós aprendamos muito uns com os outros, que é o que eles colocam aqui, por não dispor de todas as faculdades. Não existe ninguém que tenha todas as faculdades que esteja encarnado. Então, nós aprendemos muitos uns com os outros. Se nós nos isolarmos, o que vai acontecer se há um isolamento? Eles colocam claro aqui, né? O ser vai se embrutecendo. Por que embrutecendo? E vai se estiolando, vai se definhando. Por quê? O Alfa aponta que a grande questão em relação à vida em sociedade não é apenas o aprendizado intelectual, por isso nós falamos intelecto moral. As questões intelecto-morais dizem respeito a quê? Que nós vimos no módulo passado do nosso estudo reflexivo. As leis e as virtudes para que nós acessemos e cumpramos as leis. Então, nós temos, dentro da sociedade, a relação com o outro, propiciada pela lei de sociedade, mas que está associada, essa lei, a várias outras leis, como a lei de solidariedade, a lei de amor, justiça e caridade, a lei do próprio trabalho, a lei do progresso. Então, são várias leis que nós vamos exercitando. De que forma? De que forma que nós vamos acessando e praticando essas leis? Exercitando as virtudes nas várias experiências, nas várias circunstâncias. A vida em sociedade promove para nós muitas circunstâncias para praticar as leis. Por exemplo, no próximo encontro nós vamos trabalhar a vida em família. A vida em família promove para nós possibilidades de exercitar muitas virtudes. O nosso trabalho profissional permite que nós também desenvolvamos muitas virtudes. As nossas interações no trabalho voluntário, por exemplo, aqui na Federação, nos nossos centros espíritas, permite que nós desenvolvamos muitas virtudes, praticando várias leis. Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Aquela que está assentada no profundo desinteresse pessoal, diz o Livro dos Espíritos, que está ligada à questão da lei de amor, justiça e caridade. Como que é possível praticar o desinteresse pessoal isolado? Será que seria possível? Se a pessoa está isolada porque não quer conviver com o mundo,
como que vai haver exercício da mais profunda virtude se a pessoa está isolada do mundo? Não é possível. Ela só vai conseguir exercitar essa virtude do desinteresse pessoal se estiver em relação com outras pessoas. Faz sentido, gente? Exatamente, que tem a ver com amor ao próximo como a si mesmo. Como praticar desinteresse pessoal isolado? Não vai ser possível. Então vejamos que, por isso que o isolamento embrutece. No módulo da presença amorosa de Deus em nossas vidas, qual atributo de Deus está relacionado a essa questão? E aí, Tiago, você que é bom de atributo de Deus. Essa última frase aqui, ó, no insulamento ele se embrutece e estiola. Nós estudamos da presença amorosa de Deus em nossas vidas os atributos divinos e a prática a conexão com as leis e a prática das virtudes para desenvolver os atributos divinos em nós. Não foi isso que nós estudamos da presença amorosa de Deus em nossas vidas? Está no primeiro capítulo que começa a falar dos atributos. Deus é único. Deus é único e aí nos convida ao que movimento? Eles estão falando aqui de um movimento psicológico. Da individuação. Então, quando na vida em sociedade o exercício da individuação vai acontecer, não é na vida em sociedade? Quais são os dois movimentos psicológicos do murmúrio e do seja o murmúrio evidente e o murmúrio mascarado? Quais são? Lembram? Desumanização e outro, qual que é, Adriano? Personismo. Então, são movimentos de embrutecimento do ser. A desumanização, por quê? Se nós não estamos em sociedade trabalhando em função do desinteresse pessoal, o que vai acontecer? Nós vamos nos desumanizando, embrutecendo. Porque o ser humano ele vai ser mais humano onde? Sozinho ou com outro ser humano? É na vida de relação que nós nos humanizamos plenamente. É esse o grande compromisso nosso, porque a partir do momento que nós nos humanizamos plenamente, nós vamos começar o quê? Que movimento que nós começamos a partir da plena humanização, que ainda está distante de nós esse estado? A angelitude. A angelitude inicia depois da plena humanização. Como que vai acontecer essa humanização se não houver um processo de vida em sociedade, de interrelacionamento, em que nós aprendemos a exercitar virtudes fundamentais nas nossas vidas? Vamos citar algumas virtudes para título de exercício? Para que nós... Paciência, uma virtude muito significativa. O que mais? Humildade. O que mais? Mansidão, né? Não é uma virtude interessante? Humildade, mansidão. Junto com a humildade e mansidão, o que tem? Sentimento de aprendiz. Quanta coisa a gente aprende na relação com o outro. Se você não exercitar o sentimento de aprendiz, o que vai acontecer na relação com os outros? Você tende a exigir dos outros perfeição, exigir de si mesmo perfeição, ou simplesmente abandona o aperfeiçoamento, não faz o esforço. Que mais que que outras virtudes nós podemos exercitar na interação pessoal? Lealdade, generosidade, que mais? Amor, que mais? Justiça,
caridade. O que mais? Autenticidade, verdade. Vejamos que é uma gama de virtudes que faz com que nós nos tornemos que tipo de pessoa? Mais humanas. É na interação com outro ser humano que nós vamos nos tornar cada vez mais humanos, jamais no isolamento. O isolamento do ser humano vai embrutecendo, porque esses exercícios que são desafiadores, os exercícios para a prática das virtudes são desafiadores, mas importantíssimos para a nossa vida. É fácil viver sozinho, totalmente sozinho? Do ponto de vista de virtudes, é uma acomodação, mas não é fácil você viver só, você não tem ninguém para lhe testar a sua humildade, sua mansidão, sua paciência, sua tolerância. Não é mais fácil? Na verdade, o ser humano é gregário, é algo antinatural, mas não é mais fácil você viver sem ninguém, precisar dar satisfação para ninguém, se precisar exercitar virtude nenhuma. É mais fácil, é antinatural, concordamos sim, mas é mais fácil. Só que nesse movimento, o que acontece? Há um embrutecimento do ser e não um processo de desenvolvimento intelecto-moral, que é o convite, é o grande convite da vida. Faz sentido, gente? Continuemos aqui. Vamos nessa toada de analisar sempre as leis e as virtudes que nós exercitamos em sintonia com as leis. Aqui temos um comentário de Kardec. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade, não insulados. De que Kardec está falando aqui? Ele está falando de uma coisa muito interessante, que a partir disso, outras questões que nós acabamos de refletir acabam surgindo. O que ele está falando? O parágrafo inteiro do comentário de Kardec fala sobre isso. Qual é o movimento primário que nos leva a viver em sociedade? O instinto, que tem a ver com que lei? A lei de conservação, que impele o ser humano à sobrevivência. Então, Kardec faz a reflexão dele em relação a essa necessidade humana de um completar o outro por uma necessidade de sobrevivência. Mas nós vimos que não é apenas isso. Nos animais é natural que seja assim. No ser humano, há a necessidade do progresso intelecto-moral. Então, vejamos, a questão da sobrevivência tem a ver com bem-estar e a questão do desenvolvimento intelecto-moral com o progresso. Então, ao mesmo tempo que nós vamos usufruindo dessa vida, dessa interação, né? Se hoje, por exemplo, nós temos aparelhos de ar-condicionado para diminuir a nossa temperatura causticante aqui de Cuiabá, nós temos luz elétrica, nós temos uma série de recursos que nos geram bem-estar. Por quê que temos isso? Esforço de muitas pessoas, de muitos cientistas, de trabalhadores anônimos que trabalham lá na produção de energia, de criação do material, de fabricação do ar-condicionado. Se nós formos elencar aqui a quantidade de instrumentos, de situações que concorrem para o nosso bem-estar, nós vamos o resto do tempo só falando de uma série de questões que dizem respeito ao nosso bem-estar. Mas vejamos, associado a isso que tem a ver com a sobrevivência cada vez mais facilitada para o ser humano, essas interações
o que nos promove? O progresso intelecto-moral. Então, a interação vai nos conectando com as leis divinas, e essa conexão faz com que aliás, para que haja conexão profunda, nós desenvolvemos as virtudes do espírito imortal que somos. Faz sentido, gente? Perguntas? Pode falar. É por isso que nós vivemos numa independência interdependente, exatamente. O ser humano que vive em sociedade, ele deve buscar a sua independência. Mas que tipo de independência é essa? Por que nós falamos independência interdependente? Parece paradoxal, né? Como que é independência interdependente? Sim, mas autonomia em que sentido? Mas qual que é a independência e qual que é a interdependência? São duas coisas distintas. A autonomia tem a ver com o que, Regilaine? A independência é você não precisar do outro para o seu aprimoramento intelecto-moral no sentido psicológico da questão. Psicologicamente, nós devemos ser seres autônomos. Se eu dependo psicologicamente de alguém, eu estou num processo de carência, de dependência afetiva, de carência afetiva, e aí eu fico dependendo de alguém validar as questões minhas. Isso não é saudável. O que é saudável é o movimento de você ser independente psicologicamente, mas essa independência psicológica é interdependente socialmente. Porque nenhum homem é uma ilha, tem até um ditado que diz isso. Nós não somos ilhas autossuficientes, nós somos pessoas em evolução, devemos ter a nossa independência psicológica, sim, mas com uma interdependência social. Porque ao viver em sociedade, essa interdependência social nos gera o crescimento, nos gera o aperfeiçoamento. Ficou claro, gente, a diferença entre uma coisa e a outra? Vamos continuar. Vejamos agora a questão 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável do isolamento absoluto desde que cause satisfação ao homem? Vejamos que pergunta inteligente de Kardec, né? Bem inteligente esse homem, né? Aqui ele está baseado, se existe isso daqui, tudo que os benfeitores falaram, ele concordou, a vida social está na natureza, mas tem gosto de todo jeito, não tem? Não tem gente que adora viver sozinho? Tem. E se sente satisfeito vivendo sozinho. Isso que ele está querendo perguntar. Mas não é... Como que vai ser condenável alguém que queira viver sozinho, já que a pessoa está satisfeita? Não é isso que nós devemos buscar, a satisfação pessoal? Onde que fica a lei de liberdade? Nós não temos liberdade de escolha, de fazer aquilo que nos aprouver? Nós não estudamos isso na lei de liberdade, que nós somos livres para fazer qualquer escolha que quisermos? Existe a lei de responsabilidade junto com a lei de liberdade. O que mais? Veja, a palavra-chave aqui é satisfação. Se a pessoa está buscando a satisfação, que mal tem? Não é assim que as pessoas dizem? Que mal fazer isso? Que mal ser, por exemplo, sexólogo, ser a satisfação pessoal, e se o outro consente em fazer sexo animal, como as pessoas dizem? Qual é o problema? A questão é a satisfação do espírito imortal, é diferente da satisfação puramente egóica, Mateus? É isso que você está querendo dizer? Então tem a ver com isso. Vamos ver aqui a resposta. Satisfação egoísta.
Egoísta é o quê? Relativo ao ego. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Então vejamos, a questão não é simplesmente a satisfação em si. A satisfação deve ser uma satisfação relativa ao espírito imortal que somos num processo de evolução. Se busca a satisfação puramente egoísta, com base no quê? Nós acabamos de ver agora há pouco. Se você busca a satisfação do espírito imortal, o que você está criando em você? O que você está fazendo? Você está buscando a individuação. Se você busca a satisfação egoísta, o que está se fazendo? Está entrando no processo de embrutecimento, da desumanização, ou do personismo, a satisfação do ego, seja o ego mascarado, seja o ego evidente. E a pessoa buscando a satisfação puramente da persona que ela está e não do espírito imortal que ela é, o que vai acontecer com esse espírito? Ele pode fazer isso? Pode, porque tem o livre-arbítrio. Deve fazer isso, porque existe uma lei. Que lei é essa? Nós vimos no nosso encontro passado um resumo dessas leis. Lei de liberdade, ela associa a 2 troncos de leis. Vamos recordar? Ele pode, não pode? Agora ele é responsável por aquilo que faz. E como é responsável, o que ele deve buscar? Ele deve buscar o dever de consciência. Nós vimos como um resumo no nosso encontro anterior. Deve se permitir a lei de liberdade, lei de permissão, lei do dever, para adquirir o mérito de evoluir por ser o mais útil possível. A começar de quem? De si mesmo. Então, trabalhando pela sua individuação como espírito imortal que ele é, ele vai ser útil a si mesmo, em primeiro lugar, desenvolvendo essas leis, buscando a conexão com essas leis. Nós vimos as virtudes e as leis no nosso último encontro. A lei de liberdade nos pede a virtude do discernimento. A lei de permissão nos pede que virtude? Humildade, mansidão e sentimento de aprendiz. Por quê, Tiago? Você se permitir ser um aprendiz conectado, né, com a liberdade de escolha, mas com discernimento. Por isso, essas 3 virtudes. E depois da lei de permissão, que nós acessamos? Lei do dever. Qual virtude, Mateus? A virtude do dever. O dever de consciência. Consciencialmente, não é a satisfação egoísta que nós estamos sendo convidados a desenvolver. Consciencialmente, o dever é de nos aprimorarmos como espíritos imortais. Qual é a última lei dessa série? Mérito. Então, desenvolver o mérito, que está ligado a que virtude? Mais do que contentamento. Felicidade. Contentamento é virtude, é produto da própria felicidade sendo construída. Então a pessoa ela é feliz. Veja, qual a diferença da satisfação egoísta da satisfação que gera felicidade? Tem diferença? Não tem gente que acha que a felicidade é um copo de bebida, como está aqui? Acha que é maravilhoso. Mas isso merece aprovação? A satisfação profunda que a lei de liberdade, a lei de permissão, lei do dever e lei do mérito gera, é uma satisfação profunda do espírito imortal que
começa por ser útil a si mesmo, se transformando num espírito melhor, numa pessoa melhor, e ela, se tornando uma pessoa melhor, o que ela vai fazer em relação à sociedade? Quando nós nos tornamos melhores, o que acontece na nossa vida social em relação à lei de sociedade? Estimulamos a melhorar também, que mais? Tem a ver com as duas leis que nós trabalhamos no nosso encontro anterior, no nosso módulo anterior. Está no texto, inclusive. Que é trabalho, toda ocupação útil. Se nós nos preenchemos de sentido existencial, porque esse conjunto de leis, liberdade, responsabilidade, permissão, dever e mérito, nos preenche de sentido existencial profundo. Preenchidos desse sentido existencial profundo, o que vai acontecer no nível individual? Acontece a individuação. Acabamos de refletir. E no nível coletivo? O progresso é consequência, mas você em relação à sociedade, você vai ser muito útil. Você vai realizar o bem no limite das suas forças. E quando você realiza o bem no limite das suas forças, dando o melhor que você pode para a sociedade humana se tornar melhor, o que está acontecendo dentro de você? Cumprindo o quê? Cumprindo o seu programa, o seu plano existencial, propósito e programa. E quando você cumpre o seu plano existencial, propósito e programa, Nestor, o que acontece? O que acontece? Isso é o dever, né? O que acontece? A satisfação profunda do espírito imortal, a lei do mérito. Você entra na energia do mérito e sente o sentimento de pertencimento ao universo. Esse é o maior prazer que o espírito imortal pode realizar em si mesmo. É a maior satisfação. O que é? Sim, é o bem que nos faz muito bem. É a maior satisfação que nós podemos realizar. O sentimento vai ser de contentamento, a virtude e a avaliação, juntamente com quais outras? Suavidade, leveza, contentamento. A pessoa vai se preenchendo de suavidade, leveza e contentamento. Faz sentido, gente? Continuemos. Tá bom, né? É bom isso tudo assim, né? Você vai fazendo a colcha de retalho, leis e virtudes. Questão 770. Que se deve pensar dos que vivem absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Olha que pergunta interessante, inteligente e interessante. Não tem muita gente que pensa isso, que o contato com o mundo é pernicioso, e aí se isola em conventos e mosteiros, muito comum no meio religioso, em várias religiões, e se isola do mundo. Ou vai lá para o meio do mato, não quero saber de ninguém, porque esse mundo é muito cruel, então não quero saber de ninguém. Palavra. Então, ele não apenas pergunta para si, mas pergunta, né, traduzindo o que o Afro falou, pergunta em relação ao todo. Ele trabalha no Livro dos Espíritos, principalmente, as generalidades das questões humanas. Então, há pessoas que pensam assim. Então, ele vem e faz a pergunta. Vamos ver a resposta? Duplo egoísmo. E agora, José? Nós acabamos de ver a satisfação egoísta na pergunta anterior. Agora, essa aqui, os benfeitores falam de duplo egoísmo. Por que duplo egoísmo? Consigo mesmo e com a coletividade. Nós acabamos de fazer uma reflexão profunda de que é na vida social, trabalhando com o dever consciencial,
para conosco e para com a coletividade, que nós vamos ter a satisfação profunda do espírito imortal. Se nós nos isolamos, fugindo do mundo, é um duplo egoísmo, porque a pessoa vai se embrutecer, e embrutecida, o que ela pode gerar para a coletividade? Nada. Ela não se gera nada. Então, é uma vida que se torna inútil, mesmo no ambiente religioso. Eu vou ficar orando pelas pessoas, lá fechado num canto lá qualquer. O grande objetivo da vida é simplesmente ficar de uma forma fácil fazendo as coisas, ou aquilo que é mais desafiador é o que vai nos fazer, nos permitir, melhor dizendo, nos tornar mais virtuosos. Não é isso que nós acabamos de refletir? Se no mosteiro ele tem as convivências, tem a convivência, mas bastante restrita, né? Então, tudo muito restrito, e quanto mais restrita é o ser humano, a vida do ser humano, menos possibilidades de, nas situações mais desafiadoras, desenvolver virtudes. É virtuoso você orar por alguém, passar o dia todo orando por alguém? Mas não é virtuoso também você orar por alguém, ao mesmo tempo que você ajuda a melhorar a sociedade como um todo? Em todos os aspectos? Porque para orar basta pensar, você não precisa parar de trabalhar com as mãos para orar, né? Não precisa parar de trabalhar para o fim útil da humanidade simplesmente porque está orando, né? É o que vem na questão A. Vamos ver a questão A, que é muito interessante. Mas não será, vejamos que Kardec ele nunca se satisfazia com as respostas, não. Ele ia encostando os espíritos na parede, entre aspas, né, para buscar o máximo possível, porque essa dúvida que a Juliana acabou de ter, as pessoas poderiam ter. Então, ele vem na questão A e ele pergunta: mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Não é o que as pessoas fazem no convento, às vezes fica naquelas antigamente, em silício, ficava em celas úmidas, com pouquíssimo conforto. Não é meritório? Não seria meritório, gente? É essa pergunta que Kardec está fazendo. Quanto mais você buscar uma privação, porque, olha, eu quero evoluir mais rápido, né? Eu quero evoluir mais rápido, então quanto mais privação eu buscar, melhor, não é? Vejamos que isso é um sofisma, né? É um sofisma. Vamos ver a resposta, que é muito clara e muito significativa. Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Olha que resposta fantástica, né? Então, não é a privação, a diminuição do conforto, não é nada disso que vai nos fazer ser virtuosos. É o maior esforço do bem. O que é expiação? Nós já vimos aqui no módulo específico sobre expiação. O que significa? Extrair a pureza. E como que se extrai a pureza? Desenvolvendo virtudes, né? Por isso os benfeitores falam: esquece da lei de amor e de caridade. Se a lei maior é esquecida, se isolando, como que vai se desenvolver virtudes? E que tipo de expiação? Expiação não é sofrimento, como as pessoas pensam. Então se eu sofrer bastante, eu estou expiando. Pura ilusão. Expiação é quando você pratica as virtudes naquela situação desafiadora da sua vida, dando o melhor que você pode no limite das suas forças. No caso das pessoas, até Jesus se isolava em determinados momentos para conversa diretamente com o Pai,
Saulo de Tarso se isolou antes de começar o apostolado dele. Agora, vejamos, esse isolamento é esse mesmo que nós estamos estudando aqui? É bem diferente. Nós vamos ver, tem uma pergunta só sobre isso. Oi, fala. Se o Tiago faz a pergunta, se isso tem parecido com o sofisma que temos no movimento espírita, de que as pessoas buscam o máximo de tarefa possível, principalmente assistencialistas, né, que os que pensam assim são aqueles que têm tarefas assistencialistas, e deixando questões importantes como a família, o próprio aprimoramento interior, tem muito a ver com isso, do fazer coisas que não é fazer muitas coisas, é praticar a lei divina, a lei de amor e de caridade. Nós estudamos no módulo anterior, numa questão atinente à lei do trabalho, que quando nós, no movimento assistencialista, impedimos de alguma forma as pessoas de trabalharem porque oferecemos tudo a elas, nós estamos descumprindo a lei de amor, justiça e caridade e não cumprindo. Então é necessário refletir essas questões com base principalmente na lei maior. É o que eles colocam aqui. Esquecer da lei maior em qualquer circunstância vai ser muito negativo para o espírito, porque ele não estará cumprindo com o seu dever. O Tiago está colocando a questão de nós transferirmos experiências do passado e vividas em outras religiões para dentro do movimento espírita, baseado nas próprias experiências. Se isso acontece, claro que acontece, e acabamos sofismando porque não adentramos profundamente no mecanismo do funcionamento das leis. Porque se adentrarmos no mecanismo do funcionamento das leis, nós vamos ver que essas práticas são práticas que não condizem com a lei de amor, justiça e caridade. Sim, se seria, no caso de Madre Teresa, a história de Madre Teresa, que eu vi na biografia dela, que ela vivia num convento. E teve um momento que ela teve uma experiência transcendente, muito interessante, que ela viu a imagem de Jesus. Ela teve uma experiência transpessoal e Jesus falando que tinha sede. E aí ela interpretou como a sede exatamente de agir no bem, e ela pediu o afastamento desse convento e criou a ordem esqueci o nome da ordem que ela criou, para atender os pobres mais pobres, que é diferente daquela que fica num convento, cercado de todos os benefícios e a miséria lá fora. Vejamos a questão 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se voltarem ao mistério de socorrer os desgraçados? É o que acabou de ser perguntado, né? Então vejamos, que é o caso de Madre Teresa, de muitas pessoas, não só Madre Teresa, mas eles se elevam rebaixando-se, têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. Vejamos que o isolamento puro e simples é o duplo egoísmo. Esse movimento de afastar-se das coisas, dos benefícios do mundo, para auxiliar as pessoas, em vez de, é o contrário, é o duplo mérito, porque a pessoa está se privando de muitas coisas, mas em prol de uma causa, em prol de algo muito maior, que diz respeito a que lei? Do trabalho, né? A lei do trabalho, realizar a maior soma de questões úteis a si e à sociedade. Fala, Afro. O Afro está colocando que a resposta ressignifica a pergunta, no sentido de que, nesse caso, não é uma fuga do mundo, é um afastamento voluntário dos gozos materiais do mundo, dos gozos materiais, mas em prol de algo muito maior, que é
o atender à necessidade de outras pessoas. Vejamos a questão A. Tem a ver com a sua pergunta, Mateus, preste atenção agora. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam. E aí? Retirar-se para pensar, para meditar, é pernicioso? Vejamos a resposta. Isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se insulam da sociedade, porquanto para ela trabalham. Então, quando Jesus se afastava das pessoas, não era para se afastar delas porque ele estava enjoado das pessoas. É para que ele pudesse se abastecer diretamente com Deus para auxiliar mais ainda as pessoas. Quando Saulo de Tarso ficou 3 anos isolado no deserto, não foi para se afastar do mundo, foi para se preparar para o apostolado que viria depois. Então, esse insulamento da sociedade não é em detrimento da sociedade como aquele outro isolamento. É um objetivo de criar fôlego para trabalhar pela própria sociedade. Não tem cientistas que se insulam nos laboratórios, às vezes a vida inteira no laboratório, das vários tipos de pesquisas que existem no mundo afora. Einstein esquecia até que ele comia. Às vezes tinha até uma fala que o Einstein ele estava saindo estava passando num corredor lá, e aí ele perguntou para alguns alunos que estavam passando lá se ele tinha vindo de cá ou de lá. E aí ele falou: você está vindo de cá? Então eu já comi. ele já tinha esquecido que tinha comido, porque ele estava vindo do restaurante. Então, esse isolamento não é o isolamento do egoísta, porque ele está trabalhando pela sociedade como um todo. Agora tem uma mais específica ainda. Questão 772. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? O que é esse voto de silêncio? Era um voto que as pessoas elas se declaravam nesse voto de não se comunicar via oral. Então, muitos conventos tinham isso, mosteiros de monges budistas, acho que até hoje ainda tem, de não se comunicar oralmente, das pessoas ficarem ali em profundo silêncio. Vamos ver a resposta. Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Então vejamos que há 2 tipos de silêncio. O voto de silêncio do não falar e esse tipo de silêncio, Mateus, qual que é? Esse segundo silêncio que eles colocam aqui. É o silêncio interior do quê? Tem a ver com a pergunta que você fez. É o silêncio que Jesus fazia, né? Ele se isolava, ficava em silêncio interior, conversando com Deus diretamente, ele conversava diretamente com Deus para se preparar. E no caso de espíritos como nós, o que nós podemos? Nós temos condições de conversar diretamente com Deus? Temos? De ouvir a resposta, como Jesus falava de... Não é possível. No nosso nível evolutivo não é possível.
Nós podemos sim conversar com Deus, mas não vamos ouvir as respostas como Jesus conversava realmente com Deus. Nós conversamos com quem? Com os espíritos superiores, com o nosso anjo de guarda. É aquilo que ele fala aqui, ó. O silêncio, no silêncio pões em prática o recolhimento. O espírito que nós somos se torna mais livre e pode entrar em comunicação com os espíritos superiores, em comunicação com o anjo de guarda. Isso é muito importante para nós, gente, ou não? Importantíssimo, é muito importante esse exercício. Então, aqui os benfeitores estão falando de quê? Que prática que eles estão falando aqui? Da meditação. Mas não tem meditação no Livro dos Espíritos. Não tem gente que diz isso? Nunca falou, Kardec nunca falou de meditação. Kardec não, os Espíritos, né? Silêncio, o silêncio como uma prática de recolhimento, o que é? Meditação. Só não está colocado o termo moderno meditação, mas ele está falando aqui, eles estão falando exatamente da meditação. Quando o espírito se aquieta, mas se aquieta de verdade, né? Não é só se aquietar da boca, mas o pensamento está turbilhonando aqui dentro. É se aquietar de mental, emocionalmente, e aí, nesse processo de recolhimento, nós nos conectamos com os benfeitores espirituais numa prática meditativa. Sim, o Nestor faz a pergunta, esse é o silêncio proativo? Sim. Existe o silêncio do não falar, mas a mente ruminando pensamentos totalmente desconectados, que é o silêncio da boca, mas com a mente turbilhonada, e o silêncio proativo, em que você se cala da boca, mas se recolhe intimamente a você mesmo no nível essencial para se melhorar. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, obedece à boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Engano-se, no entanto, porque não compreende suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Olha que interessante, né? O que eles estão falando aqui? O que os benfeitores estão falando? Que movimento psicológico que eles acabaram de descrever aqui? Veja que o que nós falamos, auto-engano. Estão falando aqui do auto-engano. A pessoa se engana acreditando que estão fazendo algo meritório. Mas é aquilo que nós temos falado aqui. O que existe aí? Uma intenção positiva, mal direcionada. Por isso que eles falam, é uma boa intenção, mas não vai gerar virtude. Por que não vai gerar virtude? Porque não beneficia ninguém? Não é por isso. Isso é consequência. Por que não produz virtude? Porque não está de acordo com as leis divinas. Só é um exercício virtuoso quando em conexão com as leis de Deus. É o que eles colocam logo em seguida. Porque não compreende suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Se nós vimos desde o início do nosso encontro de hoje, que a lei de sociedade, a pedra de toque, e que nós vamos exercitar uma série de outras leis em sociedade, ficar em silêncio pelo silêncio, sem falar com ninguém, é pura tolice, como eles dizem aqui. Vejamos um comentário de Kardec. O voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Então, simplesmente, o que acontece? Com o isolamento, com o silêncio absoluto, nós não evoluímos do ponto de vista intelecto-moral. Não há essas relações interpessoais fundamentais
para a prática das virtudes, conforme as leis divinas. Muito interessante, o Mateus fala da mensagem de Joana de Ângeles, que diz que sobre a palavra, que diz que o silêncio é importante, é bom, mas o silêncio demais é prejudicial, assim como falar demais é prejudicial. Por isso que os benfeitores colocam, né, a questão, Deus não quer o abuso, mas o uso da palavra, na primeira parte da resposta, eles colocam exatamente isso. O problema é o abuso da palavra. Porque existe abuso, veja que é uma proposta extremista. Porque existe o abuso da palavra, então vamos cortar o uso, porque aí fica tudo resolvido. Vejamos que é o profundo auto-engano. Então não é sair de um extremo e vir para o outro que nós vamos resolver as coisas, mas é sempre no movimento do equilíbrio, do uso das faculdades. Porque usando as faculdades, o que vai acontecer conosco? O que acontece usando, por exemplo, a palavra? Acontece algo muito importante. O quê? Aliás, qualquer faculdade humana, quando a gente usa... Sim, mas nós estamos já no nível de estar sempre bem direcionada, Ieda. Então, o que acontece conosco quando usamos as faculdades? A palavra, por exemplo. Nós aprendemos. Tem hora você fala de menos, erra. Aí, tem hora você fala de mais, erra. Aí você vai aprendendo a falar bem, a falar de forma equilibrada. É assim que aprende. Não é na vida social que nós vamos nos desenvolver, nós vamos progredir intelecto-moralmente? E como que se progride se você não experimentar, não passar pelas experiências? É o que está aqui no final do texto de Kardec. A facultar ocasiões de fazer o bem, de cumprir a lei do progresso. Mas como que se faz o bem para espíritos em evolução, como nós? Como que se faz o bem para um espírito da nossa categoria? Aprender é um bem que nós podemos fazer conosco? Passar por experiências que nós erramos e aprender com elas é um bem que nós estamos fazendo? Então é isso. Então nós vamos aprender com as múltiplas experiências em sociedade. Tem hora a gente fala mal, fala inadequadamente, aí vê as consequências, sente o mal-estar disso. O que nós estamos aprendendo? A falar bem. Pelo erro, nós estamos aprendendo a falar bem. Vai chegar um momento que a gente vira espírito superior, não vai chegar um momento que a gente vira espírito superior e vai só falar bem? Aí vai chegar um momento que nós vamos virar o espírito crístico, que aí nós não vamos ter um errinho, nem de concordância, nem de português. Vamos falar totalmente e falar palavras de vida eterna, como Jesus. Não é a realidade para todos nós? E é como que se aprende isso? Praticando, fazendo, em sociedade, dando uma cotovelada em alguém aqui com a palavra, depois vendo que deu a cotovelada, aí aprende. Na outra você fala alguma coisa florida para alguém e vê como é bom fazer isso. E vai aprendendo, com as experiências. Faz sentido, gente? Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você compreende as relações sociais?
Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a importância da prática das leis divinas nas relações sociais, de modo que o ser humano possa progredir pelo trabalho com o próximo. Como você tem refletido sobre essa prática em sua vida? Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Você sente que ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? Sinta-se agora um espírito imortal que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas, desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado, dádiva para que você conquiste a perfeição.